Saudações de paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Aristides Rocha. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, excepcionalmente hoje, nós teremos a nossa estreia das aulas da Escola Bíblica. Vou começar atrasado, é óbvio. O trimestre já está em andamento. Domingo que vem vai ser lecionada nas igrejas a lição de número 3, os compromissos dos discípulos de Cristo, e é sobre essa lição que nós iremos tratar hoje. Esta lição ela vai ser lecionada nas Assembleias de Deus e alguns outros ministérios que aderem e adquiriram a revista Betel, lição de número 3, 18 de janeiro. Então a lição 1 já foi, a 2 já foi, eu vou começar pela 3, mas pelo menos eu estou começando. Como bem eu prometi em alguns vídeos anteriores, que eu nem estava falando sobre a escola, mas eu garanti que eu também iria lançar aqui, aliás, postar vídeos das escolas bíblicas, subsídios. Eu vou tentar ajudar vocês. Também sou professor de escola bíblica dominical, professor de teologia e outras formações que nós temos em algumas áreas. Então, no vídeo de hoje nós teremos essa grande estreia da EBD, lição de número 3. Obviamente que tudo isso vai acontecer depois da nossa vinheta. Fica comigo, não sai daí, porque nós vamos aprender muito de Deus neste vídeo. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Aristides Rocha, também professor. Bem como eu falei, nós estamos estreando esse vídeo. Gente, aqui é tudo adaptado, a iluminação não é profissional, o microfone não é profissional. Eu estou fazendo aqui sem edições, sem ajuda nenhuma, tá? E nós estamos fazendo aqui o que nós estamos podendo, ou seja, nós vamos fazer aqui o que está dentro do nosso limite. A minha intenção é ajudar vocês. Mas antes da gente realmente entrar no assunto da lição 3, eu quero pedir a vocês para me ajudarem em 3 pontos. Primeiro, deixa seu like. Segundo, principalmente, né? Segundo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que aqui vai acontecer e está acontecendo. Combinado? Então também deixe seu comentário, tá certo? O que você vai achar, o que você, depois de assistir essa aula, vai achar aqui do conteúdo que nós iremos lecionar. Eu não vou me alongar muito, até porque para não trazer enfado, eu vou ser bem taxativo, direto, vou explicar algumas coisas, aliás, eu vou explicar os pontos, né, os tópicos da lição, e nós vamos apresentar aqui nossa revista da Escola Betel, tá? Revista da Escola Betel. Nós temos um tema geral aqui, né? O tema geral é o discípulo de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus. Que lição, aliás, que revista com uma temática maravilhosa, né? E a lição é a lição de número 3, tá? Eu vou mudar aqui, eu vou mudar de tela com vocês para a gente poder iniciar esta lição, tá? Eu tô muito feliz, apreensivo, tá? Estou desejoso aqui aprender mais de Deus com vocês. Então eu vou para minha outra tela, conferir aqui. Você pode sentir aí no vídeo, ver que no vídeo que eu fiz aqui uma troca de janela bem rápida, mas só para conferir se está tudo ok, tá? Porque está sendo gravado, né? Então eu preciso me certificar que está tudo ok. Eu só tenho a tela do meu notebook para fazer essa conferência, tá? Então nós vamos. Sem mais delongas, lição 3, os compromissos dos discípulos de Cristo. Obviamente que eu não posso deixar aqui de mencionar que o comentarista oficial
desta revista é o pastor Eliel Araújo de Alencar. Estamos no primeiro trimestre de 2026, com essa temática da revista central, né? Ou seja, a temática geral, bem como eu já fiz a leitura, e agora nós vamos progredir com a lição de número 3, tá? O texto de referência da lição 3 está aqui em Mateus, capítulo 4, do 18 ao 19, e o verso 21, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Agora nós temos mais uma referência, que é Mateus, capítulo 28, verso 19 a 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O texto áureo, Mateus capítulo 4, verso 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. A verdade aplicada é: o discípulo deve honrar seu compromisso com Cristo, seguindo pelos caminhos que ele o direcionar. Os objetivos da lição são três, é um padrão, né? Primeiro, reconhecer a relevância do chamado. Segundo, ressaltar que o compromisso é a base do discipulado cristão. Três, conhecer a importância de viver segundo a ética ensinada por Cristo. Os tópicos da lição são três, cada tópico tem 3 pontos, e nós vamos falar sobre cada tópico e seus pontos. A introdução, nós temos aqui algo muito importante para a gente tratar. Ao atender ao chamado do Senhor para um viver comprometido com Ele, assumimos os muitos compromissos que atestam a autenticidade dos seus ou de seus discípulos. Ainda à guisa de introdução, nós temos aqui, dentre outros, ou seja, dentre outros o compromisso, né? Dentre outros compromissos, o compromisso com a igreja local, com o contínuo cuidado pessoal e com ter a palavra de Deus como regra de fé e conduta. E como ter a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Esses compromissos contribuem para a nossa edificação, o testemunho cristão e a glória de Deus. Então, nós temos uma boa introdução aqui, e como um tema central, ou seja, uma ideia central dessa revista, é fazer com que cada discípulo entenda que, uma vez tendo o Senhor Jesus o chamado, ele precisa refletir esse chamado. Primeira base dessa chamada, que ele deve tornar recíproco, é o compromisso com o próprio Jesus. Afinal de contas, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, tópico 1, chamado ao compromisso. Se Deus cuida das flores e dos passarinhos, quanto mais cuidará de nós. Assumimos um compromisso com seu filho. Mateus 6, 26 ao 34. Então, nós vamos ter aqui nesse primeiro ponto, a questão de que o compromisso ele envolve esse reflexo em que o discípulo precisa passar para a sociedade, a comunidade. Ele precisa tornar recíproco esse chamado.
Então, a grande questão aqui é nos perguntar se nós estamos realmente determinados a seguir Jesus e aprender com ele. É destacado aqui no slide, como você está vendo, embora essa não seja uma tarefa fácil, Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Então, diretamente ao ponto 1, eu não vou me alongar na introdução, porque eu preciso fazer algumas aplicações dentro dos pontos que estão em tópicos. Dentre eles, eu destaco um dos maiores aqui. Tá? Se a lição fosse resumida aqui, ela já tinha um conteúdo muito apropriado para isso. Mas, é claro, que o autor ele fez outras extensões abrangendo de forma harmônica o chamado discípulo. E isso foi cirurgicamente muito bem feito pelo autor, ou seja, pelo comentarista da revista. Então, o primeiro ponto, 1.1, o compromisso de carregar a cruz. Então, aqui está, né? Acredito eu que toda a base que envolve o meu comportamento diante de Cristo e da sociedade. Carregar a cruz. Assumir o compromisso com Cristo requer renúncia e disposição para segui-lo e carregar a própria cruz. Está escrito: se alguém quer me seguir, se alguém quiser. Então, se no coração do ser humano, chamado por Deus para ser discípulo, não houver o desejo, ele não vai conseguir carregar a cruz. Precisa haver a intenção, haver o desejo. Então, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Carregar, corrigindo, carregar a cruz não é aceitar fatalisticamente os sofrimentos aleatórios. Não. As pessoas devem imaginar, eu estou carregando uma cruz, estou sofrendo demais, eu estou provando. Não, peraí, qual é o seu sofrimento? Seu sofrimento é a causa do evangelho? Porque às vezes você pode estar sofrendo de amor e a causa do evangelho não é amor que você sente simplesmente por uma atração fatal que você teve no mundo. Ou que agora, como discípulo, você tenta se libertar. Não. O sofrimento aqui está baseado, contextualizado no seu chamado a seguir Jesus Cristo. Então, não é qualquer sofrimento fatalístico, não é por qualquer situação. Não, ele tem um contexto. Não é algo aleatório. Mas alinhar a vida com o Senhor. Ou seja, carregar a cruz é estar alinhando a vida com Cristo. Como eu disse, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então existe uma causa do sofrimento. Existe um processo, né? Não é qualquer dor, qualquer lágrima. Não. É esse contexto. Então, aquele que carrega a cruz, alinhando sua vida a Cristo, ele está renunciando a si mesmo e acolhendo o caminho do serviço sacrificial. John Stott afirma que o discipulado, John Stott afirma que o discipulado cristão é cruciforme. O chamado de Jesus em Mateus 16:24 é um convite à redenção total, rendição, corrigindo. A rendição total envolve você estar rendido a esse chamado. Só que você não pode estar rendido, né, que aqui nós falamos sobre rendição, parcialmente, ou pela metade, de forma incompleta. Não, é uma rendição total, onde a própria vontade é colocada no altar para que a vontade de Deus prevaleça. Diz mais Stott, lembra que a cruz não é um enfeite para o pescoço, mas um instrumento de morte. A imagem forte que ajuda o aluno a perceber que o compromisso que Cristo exige quebra a lógica do conforto e abraça a lógica do reino. Então, carregar a cruz de Cristo não é sentir qualquer dor, não é fazer qualquer sacrifício, é o sacrifício do serviço. E John Stott, um grande autor, deixa muito claro
que o discípulo que tem um compromisso com Cristo, ele quebra a lógica do seu conforto em prol da lógica de seguir Jesus. Então não há conforto para quem pega a sua cruz e caminha com Jesus. As pessoas estão procurando conforto. Jesus não disse: pega a sua cama que você comprou e que te dá um aconchego na madrugada, uma noite boa de sono. Sabe, claro que não é pecado você ter aquela cama que faz massagem a madrugada toda. Inclusive, isso é muito bem-vindo. É, é uma ação que lhe traz uma fisioterapia para a sua coluna, obviamente, quem que não quer? Mas, quando nós lidamos com a questão de carregar a cruz, não é para carregar a sua cama, é para carregar a sua cruz. É o seu sofrimento, é a sua capacidade de sofrimento. O Senhor não está pedindo para você carregar as coisas que te dão conforto, né? Não, ele está lhe dizendo: carregue, siga, venha após mim e carregue a sua cruz. Então é algo que não traz conforto, é algo que não te dá alívio, é uma capacidade de sofrimento. E a igreja de hoje, ela está perdendo a capacidade de sofrer. Essa é a verdade. Qual o contexto dessa mensagem de carregar a cruz que Jesus falou abertamente, embora que de forma específica, aos seus discípulos? Então Jesus pronuncia Mateus 16:24, logo após anunciar pela primeira vez que vai sofrer, vai ser morto e ressuscitar. E depois de repreender severamente Pedro, que queria impedir a cruz. O versículo funciona então como uma correção. Quem tenta poupar Jesus do sofrimento age como Satanás. Quem quer segui-lo deve assumir o mesmo caminho de renúncia e entrega. Então, aqui de novo, capacidade de sofrimento. E Pedro queria impedir Jesus. Pedro queria impedir Jesus. E Jesus teve que ser bem claro, taxativo, direto. Ele pode até ter sido, no olhar dos discípulos, meio ríspido, mas essa era a verdade. Ele precisava deixar claro que carregar a cruz não é algo para qualquer pessoa, é algo para quem é chamado por Deus. Se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui a ordem dos verbos é importante, sendo que, eu já adiantei isso na introdução, a primeira coisa que vem antes da ação é o desejo. Quer vir, que venha após mim. É o desejo. Depois nós temos três verbos imperativos que definem o discipulado: negar-se, tomar a cruz e seguir. Que coisa profunda, né? Então, antes de falar sobre esses três verbos, rapidamente, vamos perpassar aqui para esses verbos, o ponto histórico da questão da crucificação, eu não vou aqui me alongar também nesse ponto histórico, porque eu estou aqui mais bitolado a dar para vocês a questão de subsídios em relação a aplicações. Mas na época de Jesus, a cruz não era um símbolo devocional. Vocês sabem disso. Mas o instrumento de execução mais cruel usado por Roma, reservado a escravos rebeldes, criminosos, violentos e inimigos do império. A crucificação combinava tortura física prolongada com vergonha pública. O condenado era exibido nu ou quase nu, exposto à zombaria e geralmente morria por asfixia depois de horas ou dias. Parte do ritual era obrigar o condenado a carregar o próprio madeiro, né? Aquela viga horizontal. Ele carregava até o local da execução, sobre uma escolta militar, sendo insultado ao longo do caminho. Em linguagem popular, ou seja, trazendo para os nossos dias, carregar a cruz significa literalmente caminhar rumo à morte. Então, Jesus falou que quem quiser vir após mim, toma sua cruz e siga-me. É assim, você vai caminhar à morte, para a morte.
não são suas escolhas, são as escolhas do Senhor Jesus. Não esqueça que em Atos capítulo de número 1, se não me falha a memória, o verso 8, Jesus disse que derramaria poder para que os discípulos fossem testemunhas. A palavra testemunha, ela vem de variações de martírio. Elas vêm de variações de martírio, de mártir. Então, perceba que realmente isso foi foram situações que no início da igreja primitiva aconteceram muito. O primeiro mártir foi Estevão, né? Foi morto pregando a palavra de Deus. Então, carregar a cruz, ele tem um sentido de caminhar para a morte, não é algo devocional. Então, era um vitupério, era uma vergonha, sabe? Era uma sessão de agressões, de humilhação. O condenado era exposto à zombaria, e ele morria por asfixia. Então, assim, carregar a cruz é algo a ser pensado por nós. Será que nós estamos realmente carregando a nossa cruz? Então, em linguagem popular, carregar a cruz significa literalmente caminhar para a morte, tendo sobre os seus ombros o instrumento da própria execução. Quem via alguém com a cruz sabia que aquela vida estava praticamente encerrada. A nossa vida se encerrou em Cristo, né? Quando Jesus usa a imagem, quando Jesus usa essa imagem, os discípulos entendem que ele não está falando de pequenos incômodos, mas de identificação total com alguém sentenciado à morte. Então, os três verbos, né? O negue-se, tome e siga-me. Negar-se a si mesmo. Esse verbo, ele indica rejeição, renúncia, dizer não. Dizer não para quem? Para alguma pessoa que te rodeia? Não, pior que isso, dizer não para você mesmo. Dizer não para nós mesmos. Então, é dizer não a si próprio. Pedro, é como Pedro negaria conhecer Jesus no pátio do sumo sacerdote. Aqui eu fiz eu escrevi aqui algumas observações, visto que negar-se a si mesmo foi justamente o que Pedro não fez, né, quando ele passou a conhecer Jesus e foi indagado. Ele foi indagado no pátio do subsacerdote. Perguntaram para ele, né, aliás, falaram para ele, foi uma pergunta, mas foi uma afirmativa. Vamos dizer que foi uma pergunta, não foi uma pergunta tendenciosa, foi uma pergunta retórica, né, que já tem uma resposta ali. Pedro era seguidor de Jesus, até parecia com ele. Pedro disse o quê? Não sou seguidor dele, não estava com ele, nem pareço com ele, nem sei quem é ele. Então não é esse negar aqui não, tá? Isso aqui é pecado gravíssimo. Ele negou o evangelho, negou Jesus. O negar-se a si mesmo é justamente me afastar das coisas que me alimentam do mundo, que me enchem do mundo e confirmar que eu sou seguidor de Cristo. Então, não vamos confundir aqui o negar, né? O negar não é negar Jesus, é negar a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, você confessa Jesus nas suas atitudes. Então, esse ponto aqui é crucial para a gente separar aqui os extremos dessa negatividade. Alguns exegetas, eles até concordam que o negar não se trata de alguns aspectos de personalidade, mas de submeter desejos, projetos e ambições à vontade de Deus. Nós vemos isso em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, onde Cristo não se apega aos seus direitos, né? Aquele texto onde diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou-se igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado na forma de homem. Eu estou aqui concatenando o texto, é claro que você conhece. Se não conhece, pause esse vídeo, respire fundo e comece a parte de novo.
Porque Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, que Jesus teve que negar sua glória para se fazer homem. Então, Jesus não se apegou aos seus direitos, às suas credenciais, mas ele se esvazia para a obediência. Então, negar, negar-se é abandonar o centro do próprio ego para que Cristo ocupe esse lugar. Tome a sua cruz, segundo o verbo, né? Tomar. Que escreve uma ação deliberada, não é uma cruz imposta apenas pelas circunstâncias, mas assumida em obediência. Note que isso que eu estou ensinando a vocês soa muito bem com o texto que eu acabei de citar, Filipenses 2. Então, tomar sua cruz não traz uma proposta para você dependendo de uma mera circunstância. Tomar a cruz, ela realmente é uma atitude sua, nossa, minha, deliberada, em que nós estamos submetidos à vontade de Deus. À luz do contexto histórico, tomar a cruz significa aceitar o custo máximo de seguir Jesus, incluindo perca de reputação, rejeição social e até a morte física, se for necessário. Vários estudos destacam que Jesus ele já antecipava o seu próprio caminho ao Calvário. Isso é sabido nas Escrituras, né? Ele chama os discípulos a caminhar atrás de si na mesma estrada de humilhação e entrega redentora. Outro não menos importante é o siga-me, né? Então nós falamos um pouco sobre o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e agora siga-me. Seguir nos evangelhos não é apenas imitar o mestre de longe, mas entrar em relação de lealdade contínua, andando atrás dele, na mesma direção. Em Mateus 16, 24, seguir sela as duas ordens anteriores, negar-se e tomar a cruz. Isso faz muito sentido se o alvo é caminhar com Cristo e por Cristo, participando de sua missão e de sua vitória futura. Então, só pode, ou seja, só consegue seguir Jesus, primeiro, quem negou-se a si mesmo, quem nega-se a si mesmo. Segundo, quem tomou a sua cruz. Não tem como seguir Jesus na mesma direção, submetendo-se à vontade dele, aquele que não negou a si mesmo, ou que também não tenha tomado a sua cruz. Então, não tem nenhum sentido seguir Jesus se essas duas coisas anteriores não tiver sido feito. Alguns estudos devocionais exegéticos, eles apontam que tomar a cruz não é aceitar qualquer sofrimento ou doença como se fossem cruzes aleatórias, mas assumir conscientemente a posição de alguém que morreu para o domínio do próprio eu e vive agora para a vontade de Cristo. Então, quando eu me submeto a essa vontade de seguir Jesus, eu morri com Cristo. E esse meu eu, a partir de agora, não vive mais para mim, vive para Cristo, para a vontade de Cristo. Então, isso envolve três coisas. Quando o meu eu não vive mais para mim, mas para Jesus, envolve três coisas. Primeiro, disposição de perder privilégios. Segundo, prontidão para suportar oposição. E terceiro, entrega diária. Gente, a cada hora que passa, cada minuto que passa nessa lição, nós conseguimos nos aprofundar um pouco mais. Nós estamos vindo de três verbos imperativos, né? Que são eles: negue-se a si mesmo, né? Que é o complemento. Tome a sua cruz, siga-me. E agora nós temos aqui que a questão de quando nós
realmente estamos dispostos a carregar essa cruz, não é as cruzes que os outros nos entregam, né? Você pode dizer, ah, pastor, mas eu estou num trabalho, esse trabalho tem sido uma cruz para mim. Isso pouco importa para Jesus. O que importa para Jesus é a cruz do sofrimento, tá? E isso envolve disposição de perder privilégios. Você tem coragem de perder privilégios por causa da cruz de Cristo? Isso envolve status e segurança quando entram em conflito com a fidelidade ao Evangelho. Isso é muito forte, gente. Tá? Carregar a cruz de Cristo envolve perda de privilégio, é perder privilégios, status e segurança, quando isso tudo se conflita com a fidelidade ao Evangelho. Segundo, prontidão para suportar a oposição por causa da verdade sem negar a fé. Isso é muito forte, né? Será que nós estamos prontos a suportar a oposição sem negar a fé por causa da verdade? Me lembro que Moody dizia que para levantar uma guerra a gente não precisa de armas, só precisaria falar a verdade. Então, a verdade hoje, tanto no Brasil como no mundo, ela é muito é, impedida. Você fala a verdade, o circo se fecha, as portas se fecham, tudo se fecha. Você perde até amigos por causa da verdade. Mas, é uma conjunção adversativa, mas quem está pronto para carregar a cruz, ele está pronto para suportar a oposição. Terceiro, não menos importante, a entrega diária, em que o discípulo considera crucificados seus projetos autônomos para que Cristo seja o Senhor de todas as áreas da sua vida. Isso é muito forte. Então, nós vamos progredir aqui para 1.2. Eu me ative aí, né, eu me apeguei, melhor dizendo, ao ponto 1.1, porque falar dessa cruz que a gente deve carregar é muito importante. Acredito que esse seja a parte de mais demora dessa lição, mas não é a mais importante. Tá? Todas são importantes. Então, 1.2, o compromisso de ser verdadeiro. A verdade tem em si uma grandeza espiritual, presente em quem assume o compromisso de refletir o caráter de Cristo no mundo. Filipenses 2:5. Isso significa caminhar na luz, sem mentiras ou atitudes obscuras. Levítico 19:11. A Bíblia não diz que Jesus é uma possível verdade, mas que ele é a verdade. João 14:6. O verdadeiro discípulo de Cristo deve sempre dar testemunho da verdade, seja em sua vida pública ou privada. João capítulo 8:32. Então, ainda no ponto 1.2, nós temos que aqui o compromisso da verdade, ou seja, o compromisso que o discípulo tem de ser verdadeiro. O compromisso com a verdade vai além de evitar mentiras pontuais. Quem pense que se ele estiver evitando uma mentira pontual, o que é mentira pontual? Por exemplo, a pessoa chegou atrasado num compromisso, por uma missão, né, por desorganização, pior do que isso, por falta de compromisso com o compromisso que ele marcou. Ele chega atrasado e bota a culpa no trânsito, ele inventa desculpas que o carro deu problema mecânico, que alguém o segurou dentro de casa, enfim. Isso aqui não é suficiente para que o seu compromisso seja verdadeiro com Jesus. Isso não é suficiente. Então, não é, não, o compromisso aqui com a verdade, ou de ser verdadeiro, não é só evitar mentiras pontuais. Essas mentiras têm que ser evitadas, é óbvio, tá? Mas não se trata somente disso. Trata-se de viver de forma íntegra, sem duplicidade, pois o Deus que chama é Deus de verdade. O Isbe observa que a hipocrisia é uma das maiores incoerências do crente, pois a fé que não transforma
pois a fé que não transforma o caráter transforma-se em escândalo para o evangelho. Então, a fé que não transforma o caráter transforma-se em escândalo para o evangelho. Lembrando que o mundo não lê teologia, mas lê a vida dos discípulos. A integridade do discípulo se torna, assim, uma apologética viva, confirmando que Cristo realmente governa seu interior. A fé que não muda, há um erro aqui, não tem uma vírgula, eu estou aqui tentando ler para você entender de uma forma melhor, para facilitar mais o seguinte, aqui é uma pontuação do comentário de Wisby. A fé que não muda a vida acaba desonrando o Deus em que diz crer. Então aqui tinha que ter uma vírgula, né? Então a fé que não muda a vida acaba desonrando o Deus em quem diz crer. Então se sua fé não honra, não muda a sua vida, isso acaba tirando os créditos no Deus que você fala que crê. Então não adianta falar que crê se sua fé não te muda, se ela não lapida o seu caráter, se ela não constrói um bom testemunho, tá? 1.3, compromisso agora com a obediência. Nós falamos do compromisso com a verdade, agora com a obediência. Então só está piorando, né? Então só está piorando. É óbvio de que quem consegue ter um compromisso com a verdade, ele é obediente. O autor aqui só divide as intenções, né? Para tratar aqui de forma singular. Mas o discípulo que tem um compromisso com a verdade, ele com certeza tem com a obediência. Uma coisa chama a outra ou liga a outra. Colocar Jesus em primeiro lugar é uma característica do discípulo, que tem um compromisso de obedecê-lo de todo o coração. 1 de Pedro 1:22. Aceitar Jesus, aqui tem um quadradozinho marcado de verde, nosso slide, mais abaixo outro quadradinho marcado, amor e obedecer a Deus. Ter fé, confiar que aquilo que o Senhor diz é o melhor para a sua vida. Salmo 37:5. Então aqui é só mesmo uma explicação da intenção que o comentarista da revista tem quando ele fala da questão de que desde que você aceitou Jesus, amar e obedecer a Deus, ela liga tudo isso a ter fé. E fé é confiar que aquilo que o Senhor diz é melhor para a sua vida. A obediência é uma das virtudes da vida cristã e está diretamente relacionada ao amor de Deus e aos seus mandamentos. João 14:15. Nesse processo, o discípulo conectado a Cristo se distancia do pecado e se inclina às virtudes do Espírito Santo. Então, cada vez que o discípulo é conectado a Jesus, ele está distante, né, do pecado. Então, aqueles que estão distantes do pecado, que estão perto de Deus. Obviamente que ao contrário disso, aqueles que estão perto do pecado estão distantes de Deus. O que nós estamos aqui enfatizando é que a obediência caracteriza quem coloca Jesus em primeiro lugar. É só isso. A obediência caracteriza quem coloca Jesus em primeiro lugar. Há um autor que diz que não existe discipulado verdadeiro sem submissão à prática à autoridade de Cristo, pois o senhorio de Jesus não é apenas uma doutrina confessada, mas uma realidade que orienta decisões, prioridades e renúncias. A obediência, portanto, não é um legalismo, mas resposta amorosa à graça, que foi alcançado pelo amor de Deus, que se encontra na alegria de fazer a sua vontade. Então, isso aqui é muito forte, né? Não existe um discípulo verdadeiro regido pela obediência, né, sem submissão. Não existe isso. O que existe é algo genérico.
São pessoas que se dizem, são discípulos, né? São cristãos, são crentes que se dizem seguir Jesus, mas não estão sujeitos à autoridade de Cristo nas suas vidas. Então, esse senhorio de Jesus que nos rege como discípulos não é apenas uma doutrina confessada, mas ela é uma realidade que orienta as nossas decisões, prioridades e renúncias. Então, a obediência ela é uma resposta à graça, amorosa à graça. A minha obediência, o meu comportamento como discípulo de ser obediente é uma resposta a essa graça. Então, quando eu consigo obedecer a essa vontade, tendo esse compromisso, eu estou mostrando um amor a essa graça que foi me oferecida. Então, quem foi alcançado pelo amor de Deus encontra alegria em fazer sua vontade. Ninguém faz a vontade de Deus emburrado, irado, reclamando, chateado. E se o fizer assim, melhor que nem faça, porque fica uma situação muito controversa, fica muito incoerente aquilo que nós entendemos sobre o compromisso da obediência. Obediência é a marca do verdadeiro cristão, não é o meio de salvação, mas é a evidência dela. Isso é muito forte. Então, qual é a maior marca de um cristão verdadeiro, autêntico, de um discípulo? É a obediência. Embora o autor separou aqui, né, as coisas, a questão de compromisso de ser verdadeiro, ou seja, o compromisso de carregar a cruz, que envolve verdade e obediência. O compromisso de carregar a cruz envolve verdade e obediência. Vamos agora para o tópico 2, o comprometimento com Cristo. Para isso temos aqui o ponto 2.1, que é o compromisso ou comprometidos com a igreja. Entre os comprometidos, ou seja, entre os compromissos dos discípulos do Senhor, está a igreja, coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, do 14 ao 16. A igreja é o corpo de Cristo, cujos membros diferentes e diversos exercem diferentes funções. Romanos 12, 4 e 5. Então, vamos para comprometidos com a igreja. Eu estou aqui lendo praticamente, você pode achar que eu estou sendo irônico, mas é porque eu estou lendo e me lembrando de quantas classes de pessoas que umas dizem, não, eu sou religioso e não preciso congregar. Outro diz, não, eu não sou religioso e não preciso congregar. Tanto um como o outro arrumam desculpas para não congregar. Eu não vou entrar no mérito aqui agora dessa questão, tá? É tão chato. Você tem que provar que tem que congregar. Gente, quantas milhões de pessoas, melhor dizendo, quantos milhares de cristãos, irmãos, congregam em suas denominações. E a gente praticamente tem que perder tempo explicando que tem que congregar para as pessoas que não querem congregar. Nós temos aí mestres, pastores, né, pseudos pastores. Temos live de profetada, de profecia, de revelação, de vasos e vasilhas que dizem que a igreja somos nós, não precisa ir para o templo. Sabe, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão aqui. Eu vou me alongar muito nisso aqui. Isso chateia demais, porque chegamos a um tempo que nós temos que provar que tem que congregar. Você imagina isso? Então, assim, a maioria, a grande massa de cristãos estão na igreja, estão congregando. Quer dizer que nós precisamos justificar para uma minoria que está em casa, que tem que congregar? Vamos deixar essa parte para uma temática mais específica de outros vídeos, tá? Porque é um assunto que até
chateia a gente, chateia a gente. Mas vamos para o comprometidos com a igreja. A adequada atuação de cada parte do corpo faz crescer e se desenvolver. O corpo de Cristo são os membros, né? Ele é o cabeça, e aí, cabeça para baixo, são os membros, é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que os membros do corpo de Cristo cuidam um dos outros. Primeira aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 25. Então, o compromisso com Cristo leva naturalmente ao compromisso com o corpo de Cristo. Uma coisa está ligada à outra. Não tem como. Não existe a ideia de desligar. A questão de que alguém tenha um compromisso com Cristo não tenha com o seu corpo. Isso não existe. Tá? É a mesma coisa de dizer que está chovendo e está molhando. Vai chover e vai molhar mesmo. Não tem como chover e não molhar. Não sei que você esteja debaixo de uma casa, de uma tenda. Estou falando da chuva, onde você vai ter que passar pela chuva. E não tem como você passar pela chuva se você não se molhar. Então são coisas que são lógicas. São coisas que uma coisa explica a outra. Então o compromisso com Cristo leva naturalmente ao discípulo ter um compromisso com o corpo de Cristo. A igreja local, onde dons são exercidos e a fé é nutrida na comunhão, ela tem essa base de pessoas que estão comprometidas com Cristo e por causa disso estão comprometidas consigo mesmas, com o corpo de Cristo. Então a igreja local, onde nós temos os dons que são exercidos, essa fé ela é nutrida por essa comunhão de estarmos juntos servindo uns aos outros, nesse compromisso de ajudar uns aos outros. Diz Hernandes Dias Lopes, não existe cristianismo saudável sem a vida comunitária. Ou seja, não tem como ser um cristão saudável se você não tiver uma vida comunitária. Ou seja, se você não viver dentro da comunidade cristã. Como é que você vai viver isolado da comunidade, tendo uma vida saudável? Mas eu me lembro que um dia chamaram em Teresina no Piauí, me chamaram para tentar convencer um irmão que deixou de congregar para voltar a congregar na igreja. Foram na casa dele e provaram que não precisava congregar. Vários irmãos tinham ido lá, conversado com ele, e me desafiaram para ir lá. Eu falei, bom, eu vou, mas assim, ele tem que se convencer que está errado, senão não vem, mas eu vou. Fui lá, e eu perguntei para ele se ele se sente um membro do corpo de Cristo. Ele falou que sim. Eu perguntei, e os restos dos membros estão aonde? Aqui ou lá? Ele está na igreja, então você é um membro separado do corpo. E se você é um membro separado do corpo, você vai apodrecer e vai morrer. Instantaneamente ele disse: eu volto para a igreja. E voltou para a igreja. Então, não tem como, não tem como você ter um compromisso com Cristo e não ter com a igreja e não viver na comunidade. Isso é, isso, isso não é um cristianismo sério, um cristianismo puro. É um cristianismo genérico de escolhas dos próprios desejos de servir a Deus do jeito que a pessoa quiser. Então, a tendência contemporânea de um cristianismo individualista contrasta com o Novo Testamento que pensa a vida cristã em termos de corpo, família e rebanho. É isso. Nós temos hoje essa questão de um cristianismo individualista, né? Querem viver nas casas da forma que quiserem, querem criticar a reunião da comunidade na igreja, no templo. Aí diz que eu não vou para a igreja porque sou eu. Aí fica em casa. Não precisa cear na igreja, ser discipulado da igreja, estar na igreja. Então, nós estamos vivendo isso nesses dias. Mas isso contrasta com o Novo Testamento.
tá? Contrasta porque ali na igreja primitiva, embora tenha começado nas casas, né, o evangelho pregado, mas ela parte para os templos, ela parte para a igreja de Antioquia, né? Se não me falha a memória, pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos ali. Eram seguidores, né? Eram seguidores do caminho. Se não me falha a memória, tá? Mas a ideia que eu quero passar aqui é que não ficou só nas casas, não ficou só nos lares, começou lá, mas foi para o templo. Então, Paulo foi um dos maiores construtores, né, de igrejas, né, em Corinto, em Éfeso, em Colossos, em Filipos e dos lugares que você sabe. Então ninguém pode dizer que ama a Cristo e desprezar o corpo de Cristo. Se disser que ama a Cristo e despreza o corpo, não é amor. 2.2 Comprometidos com o autoexame. Tá ficando pior, né? Aliás, pior para quem não consegue viver esse alicerce, né? De verdade, obediência, de compromisso. Mas para quem vive isso, só está sendo advertido para que a cada dia a gente faça um autoexame. O autêntico discípulo está atento quando o seu estado espiritual, o autêntico discípulo está atento quanto ao seu estado espiritual para não ter o coração carregado do que desagrada ao Senhor. Devemos estar bem cientes de que até mesmo para praticar o autoexame e cuidar de nós dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, pois não somos autossuficientes. Isso é verdade. Então, 2.2 Comprometidos com o autoexame. O autoexame não é uma neurose espiritual, mas é uma prática saudável que impede o discípulo de viver um auto-engano. Lembrando que o coração é enganoso e precisa ser sondado pelo Senhor. Parece muito básico isso aqui, parece muito raso, né? E só o que tem é cristão. Parece que quanto mais cargo tem, mais ele auto se engana. E o auto-engano é justamente a ausência desse exame, desse autoexame. Então, se a gente olhasse mais para dentro de nós mesmos, nós seríamos mais comprometidos com Jesus e saudáveis na fé. O problema é que nós olhamos muito para os outros, terceirizando o nosso compromisso com Cristo e deixando de refletir essa fé e moralidade cristã em nossos corações e em nossos comportamentos. Tozer adverte que o pior engano é acreditar que estamos bem com Deus quando na verdade estamos espiritualmente frios. Por isso, a disciplina de avaliar motivos, atitudes e hábitos diante das Escrituras é vital. O autoexame conduz à confissão, à restauração da comunhão, a um viver coerente com a fé professada. O Espírito Santo não apenas consola, ele também confronta, para que não nos contenhamos ou para que não nos contentemos com uma santidade superficial e é só o que tem. É uma santidade superficial. Né? Desde a lição passada até essa, nós percebemos aqui o eixo de ligação. O discípulo que, o discípulo que fala uma coisa e ele vive outra, completamente diferente do que ele tem falado. 2.3 Comprometidos com a palavra. A revista lembra que o discípulo se mantém fiel ao Evangelho quando se inclina às virtudes do Espírito e os mandamentos de Cristo. Isso acontece pela permanência da palavra. Moody dizia que ou esse livro te afasta do pecado ou o pecado te afastará desse livro, sublinhando que o estudo bíblico não é um mero acúmulo intelectual,
mas instrumento de transformação moral. Quando o crente se compromete com a leitura, meditação e obediência à Escritura, sua cosmovisão é mudada e suas escolhas éticas passam a refletir o caráter de Deus. As Escrituras não foram dadas só para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. É Moody que disse isso. Então, o que nós temos aqui é praticamente um adendo da lição anterior dentro dessa, né? Comprometidos com a palavra, que ler a palavra na lição passada é um dos princípios. E aqui nós temos que, além de ser um princípio, ela também é um compromisso, o compromisso de ler a palavra. Ler a palavra é Deus falar contigo. É justamente a questão ao contrário de orar. Orando você fala com Deus e lendo a palavra Deus fala contigo. Como você vai saber das diretrizes da vontade de Deus para a sua vida se você não lê a palavra e não conhece a palavra? Mas muitos podem ler a palavra para acúmulo intelectual de conhecimento. O versículo tal, texto tal, capítulo tal, versículo tal, e sai citando. Gente, estudar a palavra não é isso. Isso também não é pregação. Estudar a palavra é refletir. Está sendo dito e contrastar com a minha vida de discípulo. Isso é ler a palavra. E no tocante, ou em relação à pregação, é ler e expor o texto que está lendo. É isso. Então, tudo é realmente uma questão de devoção. A leitura é devocional, a pregação é devocional, porque isso tem que refletir em nossas vidas. Ponto 3, aliás, tópico 3, né? O discípulo de Cristo e a ética. O discípulo de Cristo e a ética. O comprometimento com Cristo influencia todas as áreas da vida do discípulo, inclusive a moral. O discípulo de Cristo busca na Bíblia conhecer os princípios que nortearão suas escolhas, decisões, ações e reações. Então, o, o discípulo de Cristo e a ética envolve aprofundadamente o seu próprio comportamento. A ética cristã, ela é pública. Jesus chama os discípulos a resplandecerem de modo que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, unindo o testemunho verbal e conduta irrepreensível. Um certo autor lembra que a graça barata é aquela que não transforma o comportamento. Para ele, seguir Cristo significa deixar a luz do Evangelho confrontar as nossas estruturas injustas e atitudes egoístas. Assim, um discípulo resplandece não apenas para evitar o mal, mas por agir positivamente em favor da justiça, da verdade e da misericórdia. Então, no 3.1, faz parte do tópico 3, resplandecendo no mundo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, diz que eles deveriam ter um comportamento exemplar, não somente dentro da igreja, mas também na sociedade que viviam. Ou seja, eles não poderiam carregar 2 pesos, 2 medidas, carregar a máscara, a capa. O que eles deveriam ser dentro da igreja também deveria ser na sociedade que eles viviam. Por quê? Porque, como bem antes eu falei aqui, nessa citação, a ética cristã é pública. Tem gente que diz assim, mas eu não preciso é, da como é aquela expressão que a pessoa diz, meu Deus, um ditado popular, na minha sociedade, eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém, quem manda de mim sou eu. Conhece gente assim? Tem até crente assim, que manda na minha vida sou eu. Não, peraí. Então, Cristo não está crucificado. Para você, Cristo não morreu e nem ressuscitou. E se logo ele não ressuscitou, a sua fé é vã.
Então você não está crucificado em Cristo. Porque se você tivesse crucificado em Cristo, você não estava dizendo que a sua vontade é soberana, mas você estaria dizendo que a vontade dele é soberana na sua vida. Então, essa falta de submissão não é só ignorância, é uma rebelião contra Deus, rebelião nas atitudes, é uma rebelião étnica, moral. E a sociedade sabe quem é crente e quem não é. Se você for evangelizar, vou dizer, aquilo ali não é crente não, isso aqui é crente, isso ali não é não. Se você estiver diante de uma pessoa realmente que sabe fazer a crítica e tem a visão boa, ela vai dizer. Obviamente que tem os críticos que não toleram o cristianismo, dizem ninguém é crente. Então, beleza, eu sei. Mas do outro extremo tem gente na sociedade que não é crente, mas ele sabe que quando está passando alguém na rua dele crente, ele fala, isso aqui é crente. Mas quando ele sabe, quando ele vê que está passando alguém que não é, que é um mentiroso, que é um mal comportado, mal educado, ele vai dizer, isso aqui não é crente, não. Isso aqui tem um péssimo comportamento. Então, a sociedade sabe. Por isso que a ética cristã, ela é pública. A igreja não é só igreja quando existe para a gente. É muito mais que isso. A igreja é a igreja quando ela existe para os outros. Entendeu? Então, a igreja é a igreja somente quando existe para os outros, não é só para mim. A igreja não é aquele símbolo de, oh, vim para a igreja, aqui é a igreja. Não. Ela tem que existir para os outros. Ou seja, o comportamento cristão, ético, não pode ser morto no meio da sociedade. Eles têm que saber que naquela rua tem uma igreja. Eles têm que saber que ali tem uma comunidade crente que adora o Senhor, que serve a Deus. Eles precisam se conscientizar disso. Então, por isso que o 3.1 tem a temática resplandecendo no mundo. Por causa disso. Resplandecendo no mundo. 3.2 o compromisso do bem. O apóstolo João escreveu que conhecemos o amor com que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos doar ao próximo. 1 de João 3,16. Nosso amor deve se expressar em ações. 1 de João 3,18. Perseverando em fazer o bem. Gálatas 6,9. Apóstolo Paulo aconselha os discípulos de Cristo a evitarem o mal e se apegarem ao bem. Romanos 12, Romanos capítulo 12 e verso 9. Então, nesse ponto, né, o 3.2, fazer o bem, segundo o Novo Testamento, não é opcional. Não é que você tem a opção de fazer o bem, mas ele é um fruto natural de quem foi alcançado pela graça. Nós devemos separar essas coisas. Eu tenho a opção de fazer o bem e tenho a opção de fazer o mal. Não é questão de opção, não é sobre opção. A questão aqui é que fazer o bem, ser benigno, é o fruto natural de quem foi alcançado pela graça e deseja refletir o caráter do Pai bondoso. John Wesley costumava exortar dizendo: faça todo o bem que puder por todos os meios que puder, em todos os lugares que puder, evidenciando que a santidade bíblica inclui o compromisso concreto com o próximo. A ética cristã vê as boas obras não como moeda para comprar a salvação, mas como resposta agradecida ao amor de Deus que nos chama a ser instrumentos de cuidar da justiça. Então, você não faz boas obras, não faz o bem para ser salvo. É o contrário. Você faz boas obras, você faz o bem porque você já é salvo. Isso é um reflexo. A sua atitude de fazer o bem reflete a santidade de Cristo em você. A questão de você decidir fazer o bem, porque o fruto, naturalmente, está em você. Aliás, que o fruto do Espírito Santo está em você. Eu falei naturalmente para não cair aqui no erro que é natural, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando.
Então, é a questão de o compromisso de fazer o bem é porque nós evidenciamos a santidade de Deus em nossos corações. Fazer o bem não é trocar moeda para comprar salvação, mas é uma resposta da graça que te foi concedida. 3.3, a base da ética, a palavra de Deus. Não é possível uma ética cristã sem fundamento bíblico. A ética da contramão. Interessante, né? Aqui a figura do slider, né? Lembrando, tá? Que esses slides aqui eu não fiz. Eu baixei de um site da EBD Panorama, né? Panorama da Escola Bíblica. Eu baixei esses slides, tá? Eu não fiz, não são meus. É de um site que eu baixei. Então, o último ponto, ponto 3.3, ou ponto 3 do tópico 3, né? Que pode até se perder com isso, né? 3.3, pronto, para ficar claro. A base da ética, a palavra de Deus. Para o discípulo de Cristo, os princípios bíblicos precedem a ética. Fazemos parte de diferentes grupos sociais e convivemos com pessoas que ainda não nasceram de novo. Portanto, é preciso: 1. Constante vigilância. 2. Que a palavra de Deus abunde em nosso coração. 3. Orar em todo o tempo. 4. Sermos guiados pelo Espírito Santo para identificar e aplicar os princípios bíblicos nas diversas situações do nosso dia a dia. Então, o que nós temos aqui é que, assim, se a gente for pesquisar alguns autores de ética cristã, eles lembram que a teologia responde ao que devemos crer, enquanto a ética responde ao que devemos fazer. E tudo isso, ou seja, ambas se encontram na palavra de Deus, que revela quem Deus é e como deseja que vivamos. Gruden, um comentarista de grande nome no mundo, explica que a ética cristã lida com o que Deus quer que façamos e quais atitudes deseja que tenhamos, mostrando que não existe ética neutra. As escolhas morais do discípulo nascem de fé na revelação bíblica. Ou seja, você não consegue e também não pode ser neutro, porque não existe uma ética neutra. Não existe uma ética neutra. Porque essa ética, ela foi adquirida, né? Essa moralidade do discípulo, essa ética, ela foi adquirida, nasceu da sua fé, partindo da revelação bíblica. Então é outra coisa que seria ilógico, catastrófico, imoral, seria devasso, impróprio que o discípulo ele guarde essa ética neutra, porque, como Gruden disse, que a ética cristã deve ser lida. Como é que a ética cristã deve ser lida pelas pessoas? O que Deus quer que façamos e quais atitudes tenhamos, mostrando que não existe essa ética neutra. Então, quando isso é lido em nós, as pessoas vê o que Deus quer fazer na vida delas através de nós. As pessoas leem isso. As pessoas veem isso na gente. Então, a palavra funciona como fundamento e limite. Ela orienta, corrige, inspira decisões éticas em áreas como família, trabalho, política e uso do dinheiro. A Bíblia não é apenas um livro para ser crido, mas um manual para ser obedecido na prática diária. Gruden, quando fala de ética cristã. Então, até aqui nós percorremos alguns tópicos e pontos oferecidos pela lição 3, e nós ensinamos aqui que as doutrinas bíblicas orientam a caminhada cristã, cuja vitória está no relacionamento profundo e verdadeiro com Cristo.
Nós chegamos. Opa, eu deixei aqui ligado. Houve um equívoco, houve um equívoco, houve um equívoco. Eu não vou editar esse vídeo, tá? Ele, eu vou postar ele da forma que está aqui. Desculpem os erros, mas como eu falei para vocês, eu estou fazendo tudo só. Não tem aqui uma pessoa para elaborar o script, uma pessoa para filmar, não tem. Nós estamos filmando, gravando essa aula do meu telefone, através de um aplicativo chamado OBS no meu notebook. A minha imagem aparece aqui, tá certo? A minha imagem aparece aqui e a aula foi gravada dessa forma. É claro que no passar dos dias, né, no passar de algumas aulas, ou seja, no porvir de algumas aulas, nós vamos nos ambientar melhor, nós vamos conseguir progredir melhor dos comandos que eu dou aqui, tá certo? Existem comandos que eu tenho que dar aqui no teclado. Então, você não precisa nem entender isso, mas eu estou explicando para você compreender um pouco aqui da minha luta de fazer isso aqui acontecer só para você ser instruído por Deus, guiado pelo Espírito Santo, visitado por Jesus. Então, gente, chegamos ao final dessa aula. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa. Não esqueça, né, de deixar aqui o seu like no canal, de deixar o comentário. Essa foi a primeira lição que eu dei aqui no meu canal, de muitas que virão pela frente. Não deixe de deixar o seu like. Também não esqueça de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo do que aqui acontecer, tá? Eu vou deixar o meu Instagram, o endereço do meu Instagram nas minhas redes sociais na descrição desse vídeo. PR Aristides Rocha. Eu nem preparei isso aqui agora, tá? Eu nem preparei isso aqui agora. Mas PR Aristides Rocha, no Instagram. O YouTube é Bíblia na Prática, Pastor Aristides Rocha, tá certo? Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as minhas redes sociais. Eu sou professor de História, licenciado em História, sou formado em Teologia Sistemática e aqui estou para facilitar o entendimento para vocês e que esse seja um subsídio muito bom para quem vai lecionar a lição 3 no domingo que vem. Lembrando que domingo que vem é dia 18. Dia 18, domingo que vem. Minha cabeça está torta aqui, meu Deus. Gente, é isso. Nada aqui foi assim, tipo, tudo combinado, é tudo aqui feito de última hora, tá? Várias adaptações, telas que foram trocadas, enfim. Essa é a nossa escola bíblica. Se você quiser nos ajudar, participa aí, me segue nas redes sociais, tá bom? Compartilha esse conteúdo, porque eu creio que nós iremos crescer juntos. Deus abençoe, fique com Deus, Pai do Senhor e um grande abraço.